Daqui a pouco alguém pergunta pela Ju. Cadê a Ju, gente? Parado esse povo, meu. Olha, ó. Pois é. O Ju já tá aí, pô. Boa noite a todos e todas. Que viadagem, né? Todos e todas. Não. Gente, peraí. Deixa eu voltar. Que infelizmente a gente acaba sendo contaminado pelas as coisas que acontecem. É complicado. Boa noite a todos. Não preciso falar todas, muito menos todes, porque todes é o plural de Todd. E aquele chocolatado maravilhoso. Não preciso falar todas porque vocês sabem que no português, quando você tem um grupo heterogêneo de homens e mulheres, você pode falar todos, que isso se aplica indistintamente. Não por machismo, mas... Você sabe por quê, Mordecai? Nem imagino. Por causa da declinação latina, que no caso aqui do plural, põe as palavras no masculino. É uma declinação do latim. E como a nossa língua vem do latim, né, professor? O professor Evandro Pontes está aí. Ele sabe tudo de latim. Salvo engano, é isso mesmo. Então, é isso. E se você não sabe disso, é porque você é um burro que precisa fazer o COF, o curso do professor Olavo. E é para tentar convencer você disso aí um pouco, que a gente está ao vivo hoje, mais uma vez, nas web ondas dessa maravilhosa rádio web. Boa noite a todo mundo que está aí. Sou o Senhor Caverna e esse é o Irmãos Caverna Show, é o melhor programa, melhor YouTube rádio programa do Brasil, com o melhor público, que antes da gente chegar já tem 43 comentários. Justamente. Professor, a gente tem que chamar o Evandro de novo, gente. Não é bom que a gente não chama o Evandro. A última participação dele foi como? Foi de Gaza, né? É verdade, foi o de Gaza. Tem que chamar para falar daquele negócio que o rapaz falou semana passada. Como é que é o nome? Cruzadas. É verdade. Inclusive, hoje me cobraram para falar sobre Cruzadas. Já fica o convite. Fica aí o convite. Depois vou combinar com ele no Zap pra gente combinar aí um dia falar sobre Gaza. Tá certo, professor? Cruzadas. Vamos lá. Então, olha só. Hoje a gente tem os nossos convidados, que são alunos do COF, e a gente vai falar sobre por que você deveria pensar seriamente em se matricular no curso online de filosofia. Tá certo? Certíssimo. E, para isso, nós trazemos aqui os nossos queridos Lucas Santos, Recitar da Morte, Diego Ossami, e o Yuri Ruiz. Vou colocá-los aqui. Olha aí, ó. Já tá aceito. Maravilhoso! 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 Olha só, vai ser mais uma aula sensacional aqui do professor Evandro. Que, com certeza, te falar a verdade, eu gosto muito de trazer o Evandro para falar. Por quê? Porque ele fala aqui de assuntos que não é aquela coisa de política do dia, e é uma puta de uma aula. Não é não? É verdade. Mas vamos lá. Boa noite, meus queridos convidados. Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Boa noite. Se apresentem aí pro povo, que depois vai ouvir pelo podcast e não vai estar aí lendo os nomes de vocês. Boa noite a todos. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o Diego, sou de Manaus e escuto o COF, eu acho que é desde 2017 ou 2018, basicamente. Maravilha. Bom, eu sou o Yuri, eu sou de São Paulo, eu moro em Santo André. Eu tenho 16 anos e eu escuto o COF. Acho que, bom, a partes do COF, né,
Eu escuto acho que fazem uns 2 anos, mas aulas do COF, assim, aulas completas mesmo, eu acho que faz menos de um ano. Boa noite a todos, meu nome é Lucas. Por coincidência, também moro em Santo André, eu tenho 20 anos, já falei. Eu escuto o COF faz mais ou menos um ano, mas eu conheço o professor Olavo desde 2012. Desde criança, praticamente, eu conheço o professor Olavo. É mesmo? Lia artigos, sim, desde 2012, tinha 12 anos. Lia artigos dele, às vezes, só que eu não tinha muita noção de quem ele era e nem do trabalho dele. E no decorrer dos anos eu fui conhecendo melhor o professor. Entendi. O pessoal falou aí, galera nova. De fato, galera nova. E porque assim, quando eu falei, eu tô num grupo aí de um pessoal que é grupo de Olavete, né? Pessoal que é aluno do Olavo e tudo mais. E o Lucas está aqui como testemunha que todos os convidados que viriam originalmente para cá fugiram. Tô errado, Lucas? Não tá errado, não. O pessoal ficou com medo Fugiram do Alexandre Moraes. como frangos. Fugiram como frangos desse podcast. Por quê? Eu falei, rapaz, eu me senti igual o rei daquela parábola que Jesus contou, sabe? Que tinha um casamento e chamou os amigos, aí todo mundo, não, eu vou casar, meu pai morreu. É só desculpinha nesse nível, entendeu? Todo mundo foi embora. Meu pai morreu. Não, agora falando sério, meu cachorro morreu hoje, cara. Sério? Sério. Não tira uma desculpa, né? Mas enfim, eu trouxe, mas o que eu queria assim, e eu tentei falar isso com o pessoal, é porque o pessoal lá é muito tímido. Porque eles acharam que a gente ia vir aqui discursar, falar sobre a filosofia do Olavo de Carvalho. E não que isso não seja importante, a gente só não tá nesse nível, entendeu? A gente só não tem essa capacidade. Vocês viram, eu tô com uma inveja, vocês viram que saiu o livro do Ronald Robson, cara? Nossa, que maravilhoso, né? Desculpa te cortar, né? Eu não sei se eu posso fazer isso, mas aí não, tranquilo. Tô tão empolgado com aquele livro que eu achei sensacional. Exatamente. E aí a ideia é essa. Então, a ideia de hoje é o seguinte: a gente falar sobre o que a gente aprendeu, o que a gente se beneficiou para tentar incentivar o pessoal mesmo a fazer o COF. Por quê? O curso online de filosofia, como na própria chamada dele, ele já diz expressamente que aquilo ali é o seguinte: você tem que fazer o curso porque aquilo vai servir independente da sua profissão. Se você, né, aquilo vai dar a base, no fim das contas é o seguinte, aquilo vai servir para a tua vida toda. E muita gente acha, e isso inclui inclusive o pessoal da direita, que filosofia é como se fosse assim, um curso universitário, tá ligado? Você vai fazer se você vai usar aquilo para alguma coisa. Poxa, por exemplo, eu não faria medicina, que eu não quero, eu não tenho interesse em exercer a profissão médica. Mas o pessoal vê curso de filosofia e pensa, eu não quero ser filósofo, não vou fazer isso aí não. Mas pelo contrário, você tem que fazer. É muito importante que você faça. Porque vai te servir para N coisas. E aí eu trouxe aqui exatamente um pessoal variado, gente que eu sei que já faz há mais tempo, gente que faz há menos tempo, exatamente para a gente tentar passar para vocês que estão nos ouvindo essa ideia. Tá certo? E é o seguinte, antes da gente passar para a nossa conversa aí especificamente, a gente tem que fazer o nosso jabá. Correto, Mordecai? Corretíssimo. Me ajuda aí, porque eu sempre esqueço do jabá. Agora eu lembrei. Me ajuda aí. A gente tem que fazer o primeiro jabá de todos. É o nosso. Se inscreva no nosso canal. Chega junto no Apoia-se. E também, se você quiser adquirir algum livro daqueles que nós iremos falar hoje, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link da Amazon, que você pode clicar, ir lá e adquirir esses livros. Eu sei que vocês são muito mão de vaca, mas olha só, já é dia 21. Isso quer dizer que, né, para a maioria das pessoas, a fatura do cartão já fechou. Então, se você jogar um superchat aí pra gente, fazer alguma coisa no Apoia-se, você vai cobrar lá pra frente. Então, fique à vontade, tire o escorpião do bolso e ajude esse programa, tá certo? Segundo é a Von Piper.
que é a nossa primeira e única patrocinadora, que você pode encontrar aí os produtos dela na internet, o vonpiper.com.br, uma loja de surfwear, tá certo? Com camisetas, bermudas, para você ficar bem estiloso, bonitoso e pimpão, tá certo? É só você ir na Von Piper e escolher lá o seu modelo com roupas maravilhosas, sensacionais, e você vai ter um desconto. Hã? O preço já é acessível pra caramba. Com esse desconto excepcional que você só encontra aqui nos Irmãos Caverna, vai ficar melhor ainda. Você não tem desculpa. O desconto é de quanto? 15%. 15%. 5% para cada Irmão Caverna. Então é isso, ó. Que você colocar lá, faz sua compra, coloca na areazinha de cupom, você coloca lá Irmãos Caverna, tudo junto. Com tio ou sem tio, eles fizeram os dois, porque sabe que vocês são burro tudo, então vai ter problema. Coloca lá, Irmãos Caverna, tudo junto, e manda brasa, você tem 15% de desconto. Fala sério, quando você vê promoção de loja assim, sempre, é 5%. Meu irmão, nunca vi. Eu nunca vi uma promoção de 15%. Eu nunca vi. Eu tenho que tinha aquele cara, aquele youtuber, o cara que faz react, eu fazia, né, cara, o YouTube tá com sacanagem. É um cara que, e fazia isso aqui, o fone, sei lá o que, você pode adquirir na loja tal, 3% de desconto. Falei, puta merda. Toma. Aqui, meu filho, aqui é uma habilidade de chorar que você não entende. Não faz ideia. Já está no sangue. A gente conseguiu 15%, meu filho. Exatamente. Isso tudo por quê? Por vocês. Não é porque a gente quer ganhar dinheiro, claro que não. É vocês. Não é nada pra gente, na real. É você. A gente pensa em você. A gente só ganha bermuda, né? Graças a Deus que eu tô precisando. Mas enfim, vamos lá. Meus queridos convidados, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí pra galera. Vocês já falaram aqui quando vocês começaram a assistir o Coffee. Agora eu quero perguntar para vocês, sinceridade. O curso online de filosofia, ele já ajudou vocês, assim, real, na prática? Eu tô fazendo a pergunta tipo o advogado do diabo, entendeu? Olha só, a pergunta do cético, realmente esse negócio vai me ajudar na minha vida? De verdade mesmo? Eu não vou ficar só pensando e fazendo abstrações inúteis na minha vida? Fala pra nós. Olha, você acha que se me perguntasse isso acho que uns 2 meses atrás, eu falaria que não, sabe? E eu acho que eu diria que estaria me atrapalhando mais do que me ajudando, sabe? Porque me confundiu um pouco. Vou ser sério pra você. Me confundiu um pouco. Porque assim, eu pensava, esse senhor tá falando português, mas eu não tô entendendo nada do que ele tá falando, sabe? Eu me falei, cara, isso aqui não. Aí eu cheguei na aula 34, que é quando ele fala da confissão, né? Aí eu saí da aula assim, aí passou um dia e tal, aí eu parei, eu falei, caramba, isso aqui, antes de eu me tornar um filósofo, esse cara tá me ensinando a ser gente. Eu falei, porra, é isso aqui então. Então acho que o Coffee, antes de te ensinar a ser um filósofo e tal, e o professor insiste nisso, né? Nas primeiras aulas é uma preparação, ele insiste muito na sinceridade, né? Que é um aspecto essencial para a filosofia, ele insiste muito nisso, no método da confissão, de cavar onde você está, nesses métodos todos, que não é só um método para o filósofo, mas é um método para você ser gente mesmo, né? E esse método da confissão foi um negócio assim que me pegou e eu falei, caramba, sem isso aí você não é gente, né? Sem você, né? O professor falou sobre Santo Agostinho também, e eu acho que aí, depois eu comecei a aproveitar as outras aulas, depois que eu entendi isso, né? Porque eu até revi algumas outras aulas. Né? Eu acho também que o Coffee não é um negócio pra você ficar assim, comendo, assim, né? Vendo assim, 10 aulas por dia, né? Não, claro. Porque é um negócio que
que foi, assim, a gente tem tudo de uma vez, né? Eu acho que isso também é um negócio que a gente tem que tomar cuidado com a obra do Olavo, né? Porque hoje a gente tem tudo já feito, né? Então, sei lá, a gente pega todas as... todo o cofre já feito, praticamente, né? Mais de 500 aulas prontas, os livros, né? Os artigos. Só que isso foi um trabalho que, assim, as primeiras 40 aulas ali, um ano, né? Que as pessoas passaram, né? Então, é um trabalho ali que a gente tem que tomar cuidado também para não fazer tudo de uma vez, né? A gente tem que saber aproveitar também, né? E ir no macio, né? Como ele insiste também. Então, realmente, eu acho que hoje eu acho, sendo sincero com você, né? Que ajuda, assim, o coffee é um negócio assim que ajuda a virar gente, sobretudo. Maravilha. Lucas, você tinha aberto o microfone antes. Não, assim, eu acho que o coffee, ele muito mais do que ajuda. O próprio professor, ele diz que ele ensina a filosofia, e ele fez esse curso, não é para a gente sair escrevendo livro, esse tipo de coisa, não. É para a gente botar isso em prática todos os dias. Ou seja, você filosofa com você mesmo. Então, e outra coisa muito importante, já aproveitando que eu lembrei agora, o professor, ele fala sobre coisas muito práticas e que ele já viveu, por experiência própria. A filosofia é isso mesmo, é com base na realidade, não alusões aos pensamentozinhos do Zezinho lá da Vinha de Ocunhé. Não, como o professor fala, é uma coisa prática do dia a dia. E aí o coffee ensina, o professor ensina a gente a resolver os problemas primeiro, né? Tem as etapas do coffee, né? Do coffee, vamos dizer assim. Nas primeiras etapas do coffee, ele ensina a gente, como o Yuri disse, entre aspas, a virar gente, né? Porque a gente está num estado que talvez a gente nem tenha consciência do que é um ser humano de verdade, sabe? Não compreende exatamente o que a gente está aqui, não sabe de onde... A gente não sabe nem sequer sobre nossos antepassados, etc. Então, meio que o coffee, ele traz uma boa base para a gente se situar no universo, no mundo real. Primeiro é isso, porque o coffee funciona como uma cebola, né? Que é uma frase que um aluno mais experiente diz aí. Esse aluno é aquele aluno que fez uma lista das aulas do coffee, que eu não lembro o nome dele agora. Vocês pesquisem e vocês vão saber. É como se fosse uma cebola, você vai descascando e até chegar lá mais para o centro, né? Mas a primeira parte do curso é o professor vai ensinando a gente a lidar com as situações reais do dia a dia, e é muito legal porque o professor vai dando vários exemplos do cotidiano da vida dele, e uma coisa que me chamou muita atenção, e isso tem muito a ver com o que eu acabei de falar sobre filosofar no dia a dia, e filosofar para você mesmo, é que o professor dá um exemplo de um rapaz que eu não guardei o nome, preciso ver direito isso, que ele tinha vários livros em casa. Aí uma determinada mulher chegou lá para ele e falou assim: mas para que você tem tantos livros em casa? Você nem bacharel? Não sei se você já viu essa frase. É do Policarpo Quaresma. Isso, esse mesmo, eu esqueci. Então, como eu disse, o coffee não é para... O professor não ensina a gente a escrever vários livros, vários manuscritos importantes, nada disso. Tem gente que pensa isso, mas não é. O professor ensina a gente a filosofar no próprio dia a dia, com base na realidade, não a alusões. Isso. Até porque, se alguém tiver essa vocação de escritor e tal, e for escrever, ele primeiro tem que ter toda essa base. Porque a coisa toda do coffee, eu vejo o seguinte, como o Yuri falou, e você confirmou, e é isso, assim, muita coisa que... Assim, boa parte do que eu sinto que me ajudou ter contato com esse estudo de filosofia com o Olavo e também com o ICLS. Inclusive, eu acho que assim, essa coisa de aprender a ser gente, eu acho que eu senti mais forte quando eu comecei a estudar no ICLS do que quando comecei a estudar no COF. Mas é mais ou menos o seguinte, olha só. O Olavo, ele realmente, ele tá aí para, como ele disse naquela entrevista, né, para fuder com tudo. Mas no sentido de que ele tá aí para mudar a situação toda mesmo.
E ele sabe que para mudar, você não pode só ter um inteligentinho que vai escrever um livrinho, merdinha, e vai vender. Né? Ele quer, no sentido mais, vamos dizer, tradicional de educação, ele quer fazer discípulos dele no sentido de gente que está no mesmo espírito dele. Entendeu? Então, para isso, por isso ele insiste tanto nessa coisa da realidade, dessa coisa de você, igual ele falou, da confissão e tudo mais. Tipo assim, é como se ele estivesse fazendo o seguinte: ele está passando para você tudo o que ajudou na formação intelectual dele, sem necessariamente você, assim, como é que eu vou tentar explicar isso aqui? Por exemplo, essa questão da confissão, por exemplo. Isso aí vem com certeza do quê? Da formação católica dele. Mas mesmo que você esteja envolvido, você não seja católico, você aprender esses exercícios que ele fala, vai te ajudar da mesma forma. E você, de certa forma, também vai ser, entre aspas, impregnado por esse mesmo espírito e essa mesma formação que ele teve, entendeu? Tá confuso? Deu para entender o que eu falei? Deu. Tá. O Olavo também ele tem um negócio que eu lembrei agora, que ele diz em uma aula, eu não vou lembrar o número, enfim, mas ele diz o seguinte: olha, o homem de mentira não pode conhecer a verdade. Aí eu lembro que nessa parte da aula eu pausei assim, eu falei, pô, acho que eu sou um homem de mentira. Aí eu falei, mas esse esforço do Olavo de tentar trazer a gente para a realidade é um negócio assim que você reconhece mesmo, e é um negócio sério, né? Isso que me impressionou mais. Exatamente. Diego? Oi, tá me ouvindo? Tô. Não sei o que eu vou falar, não sei o que eu posso falar aqui agora, mas tem aquele negócio do Eclesiastes lá, né? O ouro se prova no fogo. Não que eu seja ouro, mas eu acho que eu sou prata. Vamos lá, deixa eu pensar no que sinceramente, ele me ajudou muito, assim. Lógico que ele ajudou, mas eu digo mais profundamente. Eu vou contar uma situação. Eu estava dentro da universidade lá, eu estava apresentando um trabalho de química, aí eu estava explicando o negócio lá, as palavras saindo da minha boca, e no fim eu me dei mal, e a professora me chamou a atenção lá, e eu não sei, eu saí triste de lá. Aí eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar sobre a situação e vi que eu estava sendo muito falso. Parece que eu queria só dar só a aparência ali naquele meio universitário, né? Aí eu fui lá e tranquei o curso. Tava no 7º período. Aí eu não sei, eu comecei o negócio mesmo começou no final ali de 2018. Eu tava na casa dos meus pais, aí eu tive uma briga com eles, e quando eu mudei de casa, eu falei assim, eu coloquei uma lousa assim, aí eu coloquei aulas de 1 a 100 do COF. Aí nesse dia eu comecei, aula 1, aula 2, tipo, em um mês eu já estava eu escutei 100 aulas em um mês, basicamente. Caraca. Quando foi 2 meses eu já estava na 186. Que aí isso? Quando eu cheguei na 186 eu falei, eu não tô entendendo porra nenhuma. E realmente eu não tava. Aí eu voltei pro começo, escutei até a 100, aí eu não estou entendendo nada de novo. Aí depois eu escutei até 50 de novo, não estou entendendo nada. Voltei, escutei até a 30, não estou entendendo nada. Voltei, escutei até a 20, agora eu tô entendendo um pouquinho, assim, não muito. Aí depois eu fui voltando, assim, percebendo que pelo menos as primeiras aulas, as 10 ali, igual a obra de Camões, a gente tem ali o primeiro canto, né? Já é o resumo do que vai acontecer pro final, já está tudo compactado ali no primeiro canto. Né? E eu percebo que pelo menos as 10 ou 20, ou pelo menos as 100 primeiras aulas, é como se fosse uma coisa compacta, né? Que a gente, por exemplo, se eu escutando a aula 100 e pouco, mais ou menos tu vai encontrar tudo ali, porque cada vez que tu vai pulando uma aula, ele vai repetindo uma palavra que tu já ouviu antes, né? Sim, é. Isso é importante demais, né? Mas essa questão da confissão, eu acho que todo o aluno que começou no COF,
ouviu confissão no sentido de tu na igreja falar teus pecados. Já foi direto pra igreja confessar teus pecados. Era isso. Mas a confissão mesmo é tu falar, ser sincero contigo mesmo, por exemplo, falar como foi o teu dia, das tuas obras que tu fez no dia, né? Então, é isso que eu queria dizer com aquela questão assim, ele tá te impregnando numa doutrina que é católica, mas sem, assim, mas que a pessoa pode absorver mesmo que ela não seja. Sim. Que vai ser um benefício, assim, tremendo para ela. De tu ser sincero, tipo, tu tá olhando uma coisa, é igual aquele exemplo que ele fala do corpo enchido de bala, assim, tu olha, não, tem uma bala aqui, tem uma facada que o cara levou, não sei o quê, tem o olho tá no não sei o quê, aqui, a realidade é basicamente isso, tu olhar e descrever a coisa, né? E eu fui pegando esse exemplo e fui descrever na minha vida diária, não, o que tá acontecendo na minha vida? E eu acho que essa descrição dos nossos dias, do dia que passou, tu narrar, é um método do Platão que ele fazia, tu contava o que tu fez no dia. Ele, não sei, deu uma energia para mim de como eu posso falar, porque geralmente o que as pessoas têm hoje em dia é síndrome do pânico, é depressão, é ansiedade, né? E geralmente isso é por causa de uma vida sem sentido. A pessoa não consegue descrever. Uma das causas é essa falta de sentido. A pessoa não consegue descrever o dia dela e falar o que ela fez, o que ela aprendeu, ficar relembrando, né? Isso tudo faz parte da tomada de posse da consciência, né? Exatamente. Geralmente, eu fui perceber isso, não, consciência, vai repetindo, consciência, tem a intuição, tem acho que é o pensamento que ele faz, o pensamento construtivo, acho que é naquela aula 14 ou 12, não lembro, né? E ele vai mostrando aí, tem a escrita, a fala. Cara, eu aprendi a falar só escutando o Coffee, sinceramente. De tanto tu ouvir, tu vai repetindo as coisas para as pessoas, tu vai mostrando, aí tu vai aprendendo a se comunicar melhor. Escrever, eu ainda tô mais, não sei, eu não confio na minha escrita, né? Porque eu não tenho o costume de imitar os escritores, mas ele sempre recomenda a gente pegar os melhores escritores para a gente conseguir imitá-los. Machado de Assis, Lima Barreto, Ferreira de Castro, Fernando Pessoa, Camões. E os ensaios do Otto Maria Carpo, esqueci o nome dos outros escritores, mas enfim, essa questão de a gente tomar posse da nossa consciência, né? E tomar posse da linguagem também. A gente tem o domínio da linguagem, que ele fala bastante. Esse negócio é o mais importante, porque como que tu vai expressar as coisas se não tem o domínio da linguagem? Como que tu vai expressar uma situação se tu não tem o domínio da linguagem? Ao mesmo tempo que tu tá ouvindo a aula do Coffee, tu tá tendo contato com uma linguagem nova, e tu vai aprendendo a coisa, né? Tu vai aprender ouvindo uma palavra, se tu ouve uma palavra desconhecida, e tu aprende aquela palavra, mesmo que tu não saiba o significado, tu pode ficar repetindo ela e ter um significado dicionarizado, mas o ideal é olhar na realidade a palavra, e tu vê, não, isso aqui que está acontecendo é isso, de acordo com essa palavra aqui, mas não tudo, mas é mais ou menos isso aqui, é uma representação. É igual aquele triângulo de Peirce, que ele fala, acho que na aula 524, né? Tem aula 524 que ele fala de triângulo de Peirce. Mas, enfim, a gente precisa, o Coffee, o que eu aprendi no Coffee? Eu aprendi a me expressar bem, melhor, aprendi a tomar posse da minha consciência, aprendi a ler também, né? Que a nossa língua é muito... Tem aquele negócio de fala uma coisa, fala outra, e não consegue ter uma relação do início e no final. Ele fala que o brasileiro, quando lê, ele não lembra do que leu no começo. É basicamente isso. Eu era assim, pô. Eu também era muito... de só escutando as aulas assim, tu vai tendo um novo contato com palavras novas, com autores novos, e isso já vai entrando na tua consciência se tu prestar muita atenção. E quando tu for ler o livro, tu já vai ter mais ou menos uma noção do que tu tá lendo, entendeu? E eu acho que isso ajuda bastante o estudante, né? Além da questão da situação concreta da pessoa, porque para a gente estar numa situação concreta, a gente tem que ter noção das câmaras da personalidade, porque se eu não souber as câmaras da personalidade, eu não sei o que eu quero fazer aqui, entendeu? Exato. Eu não sei se eu tô querendo agradar as pessoas, eu não sei se eu tô disputando com as pessoas, eu não sei se eu tô querendo só fazer meu trabalho e vazar, não querendo aplausos, não querendo disputar com ninguém, entendeu? Então, eu acho que o Coffee ajudou a ser mais gente, né? E ajudou a tomar posse da consciência e ter uma noção do que é o domínio da linguagem e como consegui-lo, né? É basicamente isso. Desse negócio que o Jack falou da consciência, né? Me lembrou do necrológio também, né? Que é quando o Olavo falou na aula 1, né, sobre o necrológio,
Aí eu fui tentar fazer, né? Aí ficou horrível, né? O primeiro, assim, é um negócio que você fala, meu Deus, Mas que merda, né? Nossa, assim, dá. Os caras escrevem o necrológio dentro do puteiro. É, não. Aí, mas assim, quando ele passou, aí foi que eu percebi que, assim, eu não tinha nenhuma perspectiva do que eu queria ser, assim, sabe? Que eu falei, caramba, eu não sei o que eu quero. Sim. Então acho que também o COF me ajudou, porque na medida que eu fui entendendo a seriedade do curso, né, porque o meu contato com o Lava, ele veio de várias vias, né? Uma da via escolar, que era totalmente, assim, dissolvido em xingamentos, então, esse astrólogo, esse não sei o que, esse filho da puta, esse filósofo de merda, esse bolsonarista, esse não sei o que, né? De outros professores, por exemplo, do Gurgel, né? Do Thomas, do Brasil Paralelo, porque eu já tinha visto algumas coisas. Mas do Lava eu nunca tinha tido coragem de ver nada. Porque sinceramente eu tinha medo de ver. Porque uma vez eu pesquisei o nome dele na aula de informática. Essa história, eu vou contar mais rapidinho. A gente tava na aula de informática, né? Aí eu fui pesquisar o nome do Lava, né? Depois, a professora, eu não sei como, eu não sei se quando eu tava pesquisando ela passou por mim, viu, né? Não sei. Mas eu sei que depois ela viu o histórico, lembrou que eu tava naquele computador e depois ela veio me cobrar porque eu tinha visto. Nossa. E veio falar comigo, falou, olha, não, você é mais inteligente que isso, você não pode ficar vendo essas coisas aqui, né? Eu não quero que você veja esse cara. Bom, gente, aí eu acho que foi, isso foi até uma... Tipo assim, olha, se fosse putaria tudo bem, mas pô, o Olavo não. Se tivesse um site pornô, tudo bem, né? Mas como eu Olavo, então aí eu acho que isso foi até uma coisa que me incentivou, né? Só de pirraça mesmo, eu fui. E aí depois que eu tive os primeiros contatos com o Olavo, quando eu comecei a ver seriedade disso, do COF, né? Que eu lembro, por exemplo, numa das aulas que ele fala assim, ó, que ele fala, ó, não tem ninguém, eu não acredito que alguém tem o direito de fazer o meu curso se não tá afim de ter, de ser um intelectual, de ser um filósofo, de ter essa responsabilidade, né? Eu falei, pô, então o negócio é sério mesmo. E eu me comprometi com ele, então eu quero isso, né? E aí, mas voltando ao necrológio, né? Então, eu percebi que eu não tinha perspectiva de vida nenhuma. Eu falei, caramba, eu não sei o que eu quero, né? Eu falei, pô. Aí, isso foi uma das coisas também que agora, parando pra pensar, foi umas coisas que o COF me ajudou. Me ajudou a ter perspectiva também, né? A aumentar o horizonte de consciência, né? Que é uma coisa também que o professor fala. Não, com certeza. Só rapidinho, só uma coisa que eu... Senão eu vou esquecer, porque eu tenho... Sério. Uma coisa também que eu ia dizer é o seguinte, uma coisa que me ajudou em relação a... Um dos benefícios que eu tive, por exemplo, com o COF é o seguinte. Você aprende meio que por contaminação, no bom sentido, como que eu vou dizer? A praticar o pensamento socrático dialético, sem você perceber. Por quê? Porque se você estuda no ensino médio, tá me ouvindo aí, ó, você que tá me ouvindo, se você é do ensino médio, ou se você está na faculdade, já teve aula de filosofia, você provavelmente teve aula de filosofia com um farsante, né? Um carinha que gosta de Marcelo Cortella, de Leandro Carnal, de Clóvis de Barros. Ou seja, merda. Então é o seguinte, você teve lá, esse cara, no máximo, na melhor das hipóteses, o que ele fez? Ele te deu um panorama de história da filosofia. Isso se ele for um bom professor. Se ele for um professor de filosofia normal, né? Ele ficou fazendo ali militância, como o Yuri estava narrando aqui, na sua frente. Com o Olavo, não. Com o Olavo, você está vendo na sua frente, pelo computador, no caso, né? Você está vendo na sua frente um filósofo filosofando na sua frente. Então, você está
pegando, assim, sem ele te ensinar, olha, filho, eu tô fazendo isso, e aquilo, eu tô usando esse artifício, tô usando agora aquele outro artifício. Sem ele passar essa coisa, assim, de forma expressa, explícita, te dizendo o que está acontecendo, você está sendo impregnado daquilo. E você, querendo ou não, você começa a perceber que você começa a saber usar aqueles argumentos, aqueles mecanismos de pensamento. Depois você começa, eu começando a pensar desse jeito, mais ou menos daquele jeito que eu estou vendo no Coffee. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Já. Comigo já aconteceu. E eu ia falar que o professor Olavo, ele fala que o único professor que ele viu na vida na universidade foi o padre, o Lão dos Anjos. Isso. Aquele cara tem um nome estranho, né? Isso, eu não sei pronunciar o nome dele. Não, rapidinho. Só rapidinho. Observação. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma dificuldade imensa de entender os nomes que o Olavo fala. Não, por exemplo, aquele psicólogo, o meu amigo Ron César Miller. O padre Lodge Sons. Não, mas sabe o que eu fiz? Eu comecei a... Não, eu tinha dificuldade com isso. E eu sempre queria saber, né? Porque aí você já pega uma bibliografia, né? Aí eu divido a tela, né? Eu coloco a transcrição de um lado e a outra. Tá. Porque os caras já fizeram esse trabalho, né? De pesquisar o nome. Aí eu não preciso fazer de novo. O Robson já botou aqui, ó. Cadê? Juan Alfredo César Miller. Não é esse o nome. O nome é Juan Alfredo César Miller. Esse é o nome correto. Mas, Diego, continua, desculpa, te cortei. Não, eu ia falar que... Não, quem vai falar? Era o Lucas? As vozes são parecidas, desculpa, eu não confundi. Não, fica tranquilo. Não, eu ia falar que o professor, ele fala que o único professor universitário que ele viu filosofar foi o padre Laudanes. Eu não sei pronunciar o nome dele, porque ele é austríaco, alguma coisa assim, né? Eu não sei pronunciar o nome dele. Mas então, é justamente isso que o senhor Caverna fala. Você vê o professor filosofando na sua frente. Enquanto na universidade, é mais ou menos isso que o Sr. Caverna falou. Eles vão te ensinar a história da filosofia geral, praticamente. E eu acho engraçado que o Yuri deu um exemplo bom agora, aí, ele falou da professora, e juntando com a pergunta, né? O Coffee foi importante para você, ele te ajudou. O Coffee é tão importante que eu recomendo até para comunista, até para esquerdista. É uma coisa assim absurda, porque realmente ele está te ensinando a filosofia na sua frente, você vai aprendendo com ele como é que se faz a filosofia, como é que se pensa, etc. É muito importante isso. Mas aí é bom que os comunistas e tal, o pessoal arrogante mesmo não queira aprender, fica mais burro e fica mais inteligente. Mas você está certo isso, Lucas, porque assim, um filósofo, assim, ele não fala sobre nomes, né? Ele fala sobre problemas da realidade mesmo, né? Que é o que o Olavo faz quando ele está filosofando na sua frente, né? Então, aí você vê o abismo que tem. E aí, quando eu comecei a comparar isso, né? Eu falei assim. Aí eu comecei a comparar, né? A minha professora de filosofia, né? Assim, da escola, né? Que eu tive no ensino médio, com o Olavo. E aí é um negócio absurdo. É um negócio absurdo, né? Porque parece que eles estão falando duas línguas diferentes. Né? É um negócio absurdo mesmo. Sim. Com certeza, é verdade. Agora, te perguntar um negócio. O Mordecai tá aí? Não vai falar nada? Dormiu, né? O cara largou. Eu tô aqui, filho. Mas eu vou falar o quê? Eu tenho você que fala pra caraca. E veio mais 3, eu vou ficar quieto ouvindo, ué. E cadê o Tião? Ele não falou nada até agora. O tá aqui, peraí. Tá vindo aí, ó. Ele aí. Qual é o assunto? Não, peraí, vou tirar. Tá de sacanagem com a minha cara, né, mano? Eu acabei de chegar, cara. Da onde? Tô falando assim, cadê o Tião? Eu só ouvi isso. Pede a benção primeiro. Benção. Rapaz, eu vou contar um negócio pra vocês. Cara, eu só cheguei agora, filho. Se eu não tivesse prometido a minha mãe que eu não ia matar esse menino. Sério, cara, me perdoa. Não, tudo bem. Mas o assunto, cabeça, é o que a gente aprendeu com o Coffee. Inclusive, só um parênteses aqui.
Tião, é assunto interno, mas eu vou falar agora, Dante. Tião, você não sabe o que eu ganhei hoje no trabalho, meu filho? Fala. Um Corriba. Mentira. Verdade. Caraca, quase que eu falo uma merda gigantesca. Mas foi do teu chefe? Nada, de jeito Foi da nenhum. tua... Foi Pô, do porque- policial maluco que trabalha comigo. Ah, é falsificado. Que é um Não, é aí que tá. Se fosse uma pessoa falsificado. normal que tivesse me dado, eu ia achar que é falsificado. Mas como é o policial maluco, eu sei lá como é que ele arrumou aquilo. Provavelmente, Verdade. Foi na provavelmente é. apreensão. Exatamente. O que é Ó, isso? vou falar um negócio. Eu não vou chamar eles aqui, porque eu sei que eles não vão querer, porque é por questões legais, né? Mas eu ainda vou sentar, vou pedir para cada um daqueles policiais que eu trabalho me passar 2 histórias engraçadas que aconteceu com vocês no serviço. Eu vou fazer um livro de crônicas. Crônicas da PM Carioca. Meu irmão, é muita coisa engraçada, gente, na moral. Mas enfim, voltando. A gente tá falando aqui do COF. Mas continuando, acho que eu cortei alguém aqui que tava falando alguma coisa. Não, acho que não. Eu tinha acabado Tá. de falar e você chamou. Vou falar uma Então- coisa? Pode. Não, só uma coisa. Mais uma coisa que o Yuri tinha falado, é que a professora tinha chegado nele e falado, não siga esse cara. Eu acho assim, o seguinte, o pessoal, assim, geralmente mais de esquerda, tem alguns direitistas mais idiotas que também são assim. O pessoal fica falando, não, o Olavo é aquele astrólogo, não sei o que. Meu, o pessoal assim não faz ideia do nível que o professor tá. O professor, só pra você ter uma ideia, a história dele é muito maior do que todos eles juntos, velho. O cara trabalhou lá no Globo, o cara foi correspondente não sei da onde, o cara conheceu várias autoridades intelectuais, ele conheceu o Jacob Gorender, que era a maior intelectualidade da esquerda que tinha. O cara tem história pra caramba, velho. Eu acho que não é só uma questão de atacar o professor, é falta de humildade também, essas coisas assim. Tipo assim, Com certeza. Vou pegar o Jacob Gorender. O Jacob Gorender, por mais que ele seja um socialista, comunista, tanto faz. Se ele for vir me ensinar uma coisa, eu vou calar a boca e vou escutar, velho, porque o cara era um gênio. É a mesma coisa com o professor Olavo, mano. Se eu não gostasse dele, eu gosto dele, mas se eu não gostasse dele, eu ia calar a boca e escutar o que ele tava falando, mano, porque o cara, além de ser um gênio, o cara tem uma história extraordinária. Então, eu recomendo também, além de fazer o COF e tal, procure saber a vida do professor. Acompanha lá os artigos dele lá no Globo, lá no Diário do Comércio. Veja o site dele lá. Ouçam também o True Outspeak, né? Isso, o True Outspeak. Ele também tem. Foi bom que eu tinha que fazer exercício, né? Aí era 1 hora que eu tinha que ficar. Aí eu descobri que o True Outspeak tinha 1 hora. Eu faço exercício ouvindo. Ele também tem aquele curso lá, o História Essencial da Filosofia. Sabe? Tem no YouTube também. Procura primeiro, veja a grandiosidade do professor Olavo, antes de ficar xingando ele de astrólogo, só porque o seu círculozinho tá xingando o cara. Nada a ver, pô. Aprenda com ele também. Tanto faz. Mas se os caras tivessem essa cabeça, eles não iam estar criticando o Olavo do jeito que eles criticam. Não. Tá entendendo? Porque, na moral, é o seguinte. Porque é o tipo de problema que, assim, é um problema. Como a gente estava falando aqui no início, não é um problema intelectual, mano, é um problema antropológico. Esse pessoal não é gente. E não é um xingamento tipo assim, está humilhando a pessoa. É porque, olha só, com o COF eu aprendi, por exemplo, que o número de pessoas que não é gente é muito mais alto do que a gente pensava. A questão A gente olha só, cara, na moral, a gente é de uma geração muito degenerada. Muito. Se você pegar, como eu estou fazendo, para ler o início da igreja, lá com a patrística, vida de santos, você mesmo, porra, a gente tá na pior época da história, assim, real. É de assustar. Sim. Entendeu? Real mesmo. O nível médio da qualidade das pessoas está assim. Sério mesmo, eu vou repetir o que eu falei aqui no episódio passado, que o pessoal fica nessa lacraçãozinha boba de porque é o seguinte, né? Se você vai no Instagram hoje, você vai ver bunda e com a legenda "O Senhor é meu pastor, nada não faltará". Então, algum versículo qualquer, certo? Ou você vai ver o cara que é o bandidinho, né?
ostentando lá, pipi, aquela vida louca, né? Aquela coisa assim. E embaixo tá escrito o quê? Tião? Tião sabe. Alô? Ih, Tião caiu. E embaixo, o bandidinho, ele tira a foto lá de ostentação, o que tá escrito embaixo? Só Ô, Deus rapaz. pode me julgar. Ô, tá me ouvindo não? Agora eu tô. Ah, tá, que deu mudo aqui. Mas vai estar escrito na legenda, o dono do ouro e da prata é Jesus, e ninguém tira nada da terra. O salário do pecado é a morte, e Pecado é a morte. e morrer como homem é o prêmio da guerra. Mil cairão, Pra quem não entendeu, isso aí é um funk de verdade, tá? Muito famoso aqui no Rio de Janeiro. Não, A letra do funk eu é essa. saí, eu estou no Rio de Janeiro, só que eu estou bem longe. Quando eu tava aí em Nova Iguaçu, eu lembro que a última coisa que eu lembro é aquele funk crente, né? Que é assim, eu era voada. É só isso que eu lembro. Mas isso aí é realmente crente, tá ligado? É. Mas esse que eu tô falando aqui é tipo grito de guerra do, sei lá, de alguma facção. É um funk de alguma facção aí, realmente. Tô ligado. Cara, tipo Não, assim, então, esse bagulho que tu tá falando, esse bagulho de degeneração, é falta de respeito com qualquer coisa, com coisa sagrada. Pra tu ver aquele a primeira frase, fé em Deus, tá ligado? DJ. Mas eu tô falando assim, a nossa geração, anos 2000 pra cá não, tô falando nossa geração mesmo. Pô. Final do século XX para até agora. Mas o que eu ia falar é o seguinte, então tem essa questão aí do só Deus pode me julgar. Que eu tava falando, né, que a nossa geração tá muito assim, etc e tal. Ainda mais quando se compara com as gerações passadas lá do início da igreja e tudo mais. Eu tenho cada vez mais certeza do que eu falei, não sei se foi o episódio passado ou retrasado, que essa questão aí de só Deus pode me julgar. E o pessoal fala isso como se fosse uma coisa boa. Eu falei assim, meu irmão, olha só, se eu pudesse escolher para me julgar no juízo final, eu não escolhi Deus não, eu escolhi minha avó. Eu escolhi minha vovó. Eu falei, vovó, você acha que eu posso estar no céu? Eu não posso. Eu falei, vovó, pode, filho. Eu ia querer que ela me julgasse. Porque o pessoal não tem noção o que é Deus julgar você, entendeu? Perfeito. Menos comando vermelho, mais curso lá de filosofia. Pô, Não, mas esse negócio. Os caras picham o CV nas paredes assim. Não, bota coffee agora. COV. Por verdade, cara, verdade. Tinha que botar isso aí mesmo. Esse negócio que o Lucas tava falando do pessoal criticando o professor, né? Então, mas são pessoas mesmo que não têm noção, né, do que o professor fez e tal. E eu digo assim, olha, o professor podia ser um completo imbecil em matéria de filosofia, né, não saber nada, né, mas assim, o que ele fez, assim, só em inserir a gente na realidade que a gente tá e, assim, sanear toda uma linguagem mesmo que a gente tinha perdido, assim, anos atrás, né, de tudo aquilo, de alertar mesmo assim, ó, se vocês continuarem assim, vocês estão ferrados, né, só de assim, pegar pela mão mesmo e falar assim, ó, caminha isso aqui, né, só de fazer isso, só de falar assim, olha, existem esses caras, vocês não precisam ler Paulo Coelho, né, tem aqui, ó, Gustavo Coursão, né, tem essa de Queiroz, tem Camilo Castelo Branco, só esse saneamento da linguagem que eu fiz, porque eu falo pra vocês, quando eu vi as primeiras aulas do Olavo, eu achei que ele estava falando outra língua, né? Porque o que se fala no ensino médio, o que se fala, cara, é uma coisa completamente diferente. Eu estou falando dos professores, né? Uma coisa completamente diferente. Então, o Olavo ele fez um trabalho de, realmente, ele saneou toda a linguagem. Toda a linguagem. Ele mostrou que tinha coisa antes, né? Antes, escritores bons antes, que ele próprio conheceu. Então, assim, o Olavo podia ser um imbecil de filosofia, podia ser mais um Descartes, podia ser mais um Kant, né? Mas só disso aí, a gente tinha que calar a boca pro cara e falar assim, parabéns, olha, bom, você fez uma coisa ótima pra gente, você mostrou que tinha gente antes, isso já é fundamental. E outra coisa, dessa degeneração, esses dias eu passei numa barraquinha de livros,
né? Porque os sebos estão fechados, né? Uma coisa que eu acho um absurdo. O pessoal ainda não abre por causa da pandemia. E eu tô muito irritado com isso. Desculpa, eu tô mesmo. Ih, filho. Ai, Eu passei uns 20 episódios só me irritando com esse negócio de pandemia e igreja fechada, mas tu pode ir. não, aí eu tive que apelar para uma barraquinha que tem lá, né? Lá aqui no centro de Santo André. E aí eu até vi que é melhor que os sebos. Aí eu comecei, né? E é tudo amontoado, assim, né? Não tem nenhuma prateleira, os livros estão em cima de outros. Aí, vejam, eu achei 3 livros. Um é um do James Joyce, que se chama O Retrato do Artista Quando Jovem, traduzido pelo José Geraldo Vieira. Uhum. Aí, um livro de 1943. O nível, né, desses livros, assim, um James Joyce, traduzido por um escritor do Porto, do José Geraldo Vieira, né? Numa edição lindíssima, capa dura, né? Então, a importância que esses caras davam era muito grande, né? Eu achei também um livro lá com uma curadoria literária da Raquel de Queiroz, do José Lins Torreco. Então era um negócio que tinha importância. E tudo isso se perdeu. E o Olavo falou, isso existia. Porque o Brasil tava assim. Porque o Brasil tava assim, o Brasil era um morto que não sabia que tinha morrido. E o Olavo falou, vocês estão mortos. Vocês estavam vivos antes. Tinha coisa antes, né? Uhum. Tinha coisa boa. E aí, né? Eu achei essas coisas, eu falei, caramba, tinha coisa boa mesmo. Não, com certeza. Isso é uma coisa que exatamente, você redescobre o Brasil que você nem sabia que existia. Que para você, sei lá, a história do Brasil começou na banheira do Gugu. Mas não, tipo assim, tem muita coisa para trás que a gente esqueceu, se perdeu e que até na época foi bastante ignorado e que agora, né, você perde tudo, né, infelizmente. Eu falo, cara, se o Olavo só tivesse colocado em circulação todos os livros que ele colocou, já era para ter uma estátua desse cara em todas as universidades do Brasil. Sim. Para mim, alta cultura era o quê? Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, que esses caras falavam, nossa, caramba, nossa, olha como os pretos eram coitadinhos, né? E eu achava que isso era o máximo, cara. E aí, quando você vê, assim, é sério, é um negócio que eu insisto, mas é que o Olavo acordar a gente para que tinha um negócio antes, né? Que assim, caralho, olha, vocês estavam vivos antes, cara. E vocês morreram. E aqui, como ele fala, né? Eu xingo de filho da puta e ainda mostro a foto da mãe no puteiro. Então aqui, vocês morreram e eu falo quem matou vocês. Né? Então acho que esse trabalho do Olavo tem que ser reconhecido. Mas o pessoal dá mais preocupado em chamar de astrólogo e essas coisas todas. Não, e até porque, vamos lá, eu acho que a gente tem que dar uma esclarecida nessa questão. Cara, chamar de astrólogo como se fosse um xingamento é igual se chamar o cara de pedreiro como se fosse um xingamento, como se fosse um engenheiro, médico. Porra. Por quê? Porque o pessoal não sabe o que é astrologia, simplesmente. Sério. Você pergunta pra ele assim, astrólogo, kkk. Sim, tá bom. Sei lá, mano. Me explica o que é signo. A pessoa não sabe. Me explica quais são os 7 planetas da astrologia tradicional. Não, são 9. Não, ô idiota, eu tô falando de planetas lá, tô falando quais são os 7 planetas da astrologia tradicional, você sabe? Não, então cala a boca. Você nem sabe o que é astrologia, você não sabe, você não faz ideia. Tá entendendo? Cara, ou melhor, você pergunta assim, não, peraí, tá, astrologia. Você sabe dizer por que a astrologia é uma coisa errada? Você sabe qual é o conceito, não, como é que chama? A hipótese. Qual é do que a astrologia trata? A pessoa não sabe. Entendeu? O Everton falou aqui, é verdade. Assim, o que é signo? Signo é o cavaleiro zodíaco. Pronto. É o máximo que o pessoal vai saber. Aí depois olha que o cara risadinha, né? E nessas últimas aulas que o Olavo tá dando no cofre, né? Não nessas últimas aulas, né? Agora ele já parou. Mas que ele tava dando antes da história do pensamento dele. Isso. Que ele tá falando disso. Ele fala. Depois que ele deu essas aulas, fala que, meu Deus, mas o pessoal ainda xinga ele de astrólogo. Cara, o pessoal devia bater palma, cara. O cara sabe coisa pra caramba. Né? E eu digo, deviam disponibilizar esse trabalho dele, né? Que ele fez sobre
astrologia, tudo. E também outra. Rapidinho, só um ponto. O Ponte botou uma coisa interessante aqui. Visitem 10 igrejas em Roma e olhe para o chão. Aí vai lá, ou então procura na internet, que eu sei que você, além de burro, você é pobre, que não tem condição de ir lá. Vai na internet e vê assim, como é que é o chão de igreja em Roma, você vai ver. Aí você me diz, principalmente pro povo que vai dizer que a astrologia é coisa do capeta, do diabo. Beleza, vai lá e me diz. Exatamente. Mas o pessoal trata isso como se fosse um xingamento, né? É um negócio absurdo mesmo. Exatamente. Senhor @Recitar da Morte, o senhor tá muito quieto. Na aula de Celeste você falou pra cacete, você tá aí quietinho. Eu só tô ouvindo aqui. Porque, cara, sinceramente, a obra do Olavo é muito grande. Antes de aceitar isso aqui, eu comecei a pensar. E eu não sabia o que falar, porque é tanto custo. Cara, eu tenho 56 GB de arquivo do Olavo aqui. 56 GB. Deve ter mais aulas por aí que eu nem tenho noção, mas... Para tu ver de tanto material importante, tem um curso que ele recomenda da Teoria do Estado, não sei se vocês já ouviram. E esse aí tá de graça no site dele, inclusive. Bom demais. É bom. Tem aquele Ser e Poder que eu transcrevi, não sei onde que tá a transcrição, mas eu transcrevi todinho, porque tava tão maravilhoso que o cara não enjoa, não. Consegue transcrever um por dia, assim, entendeu? Uhum. Tem, sei lá, Filosofia da Ciência, tem aqui um curso bom demais, é aquele, não sei o que, deixa eu lembrar aqui o nome. Conceitos fundamentais de psicologia? Tem o Leitor Inteligente, né? Como se tornar um leitor inteligente. Como se tornar um leitor inteligente, e tem aquele Formação da Personalidade, onde ele... aproveitando, fala aí que depois eu vou emendar uma pergunta aqui do ouvinte. É porque esse curso, ele conta algumas experiências, assim, dele, que ele passou. Por exemplo, teve uma lá que era um monte de jornalistas contra um, entendeu? A mesma coisa acontece com o aluno do COF. Quando o cara entra no COF, ele já vai logo perdendo as amizades. E ele tem que botar o pau pra fora e partir pra cima. Eu perdi amigo, saí de igreja, os caras falavam mal do Olavo, vou entrar aqui nessa porra não. Saí de igreja não, de comunidade de igreja. Saí acho que de umas 3, assim. Um aluno não podia entrar lá. Os caras começavam a falar mal do Olavo, eu te fudeu, eu saía fora. Então, essa questão da pessoa ficar sozinha, acho que é o principal, né? Porque uma cultura é feita por uma pessoa que está sozinha. Consegue, tem a capacidade de ficar sozinha, consegue suportar. Inclusive, você fez uma thread um dia desse, muito interessante, de um trecho do Olavo falando sobre isso. Sim, ele falou na última aula, né? Sobre o Cristo, né? Que ele fala que basicamente uma civilização começa, né? Quando o Cristo está sozinho no alto da cruz, né? Então uma civilização começa na solidão. Geralmente as pessoas se apegam a grupos, não sei o quê. Tu entra numa comunidade de igreja e tu começa a depender deles emocionalmente, começa a falar o que tu tá sentindo, e o cara tá acabando contigo, melhor sair e ficar sozinho. É igual aquele negócio da águia, acho que é o São João que é a águia, né? O Google mesmo fala disso, que geralmente o católico hoje em dia ele tem que ficar sozinho, como se fosse uma águia. E ele tá lá na montanha, ele vai, desce, pega o alimento e volta. É isso que ele tem que fazer. Eu acho que o aluno do COF tem que se portar assim também. Não ser arrogante nesse sentido, mas não confiar, entendeu? Tipo assim, filtrar o que as pessoas falam, né, e refletir sinceramente. Porque a gente tem que ter essa capacidade de aguentar as coisas, e eu acho que isso fortalece mais a gente, os alunos do COF. E vão criando uma personalidade individual, e eles vão começando a melhorar, subindo nas camadas, e não dependendo de ninguém, e conseguindo se impor. Eu briguei com um amigo meu por causa do Olavo. Com a gente quase saindo na porrada lá. Eu falei um negócio e ele ficou calado. Eu nem tinha nenhum ano de COF. Eu tinha só alguns meses. Aí o cara de onde fez poder? Aí... de onde fez poder? Isso aconteceu com o Olavo também. Ele tava no meio de jornalista lá, e os caras tudo tentando derrubar ele. E ele foi lá e mostrou uma força. E acho que ele tinha uns 17 anos. Chamava ele de padre. Não sei se vocês lembram disso. Não lembro essa história, não. Ele se vestia que nem um padre, é muito inocente, não sei o quê. Mas aquilo é só aparência. A inocência dele se transformou, acho que uma vida toda de produção incessante, entendeu? E isso é muito bom pra gente. Eu acho que o Olavo é um milagre.
É, cara. A gente não merece. Cara, não. Cara, a gente não merece nem metade do Olavo, cara. Não. E se você parar pra pensar, a história do Brasil é assim, a gente merece o Olavo, a gente não merece que o Mário Ferreira dos Santos tenha nascido aqui, cara. Não. Tá entendendo? O Olavo também, tipo assim, o Brasil, e uma coisa, ó, uma coisa eu falo pra vocês, muita gente ouve isso, percebe isso, fica feliz, tipo assim, como o Brasil é abençoado, ei, Deus é brasileiro. Eu já sou um pouco mais pessimista, eu já acho que esse tipo de bênção vai servir depois para juízo. Tá entendendo? Olha o que eu dei para vocês e vocês ouviram a Anitta. E vocês deram bola para Leandro Carnal. Eu acho que isso aí vai servir, no final das contas, para botar o brasileiro nos últimos dos infernos. Sim. Sim. Mas acho que é porque esse pessoal tá tão acostumado com esse meio, como eu posso dizer. O cara entra na universidade e começa a acreditar tudo no que o professor fala, certo? Começa a acreditar naquilo, aí ele meio que ele entra na burocracia, entendeu? Ele começa a achar que aquelas pessoas ali são importantes, né? Mas quando um sujeito quebra isso, ele vai pro povo, assim, ele começa... Eu acho que o cara fica mais inteligente quando ele tá no meio do povo, porque ele começa a entender a realidade de fato como ela é, e ver os problemas sociais, etc. Eu escolhi ficar do lado do povo, ver como é que funciona, sei lá, os bares daqui, como que cada bêbado se porta, porque existem muitas fotografias de bêbados do Brasil que os caras morrem bêbados, morrem de bebida, né? Morrem de cocaína, maconha não, crack. É sempre assim, é uma desgraça, entendeu? Aí eu quero ver um estudante universitário desse sair da sua cadeira acadêmica e descer pro povão, para ver como se ele vai conseguir suportar. Tanto não desce, que é o seguinte, aqui na igreja onde eu vou, tinha um trabalho social toda quinta-feira de você levar comida quentinha e orar com pessoas mendigos na rua, né? A gente sai de madrugada, sai distribuindo comida, orando pelo pessoal e vai embora. Beleza. Tanto isso não é que é o seguinte, quando começou essa palhaçada de pandemia, festa de igreja, o cacete, os primeiros a lutar para fechar a igreja e acabar com todas as iniciativas, obviamente, inclusive o trabalho social lá com foi esse pessoalzinho aí. Que te colava e pedagogia positiva, sabe, essa palhaçada toda? Os primeiros, que até hoje são os que estão insistindo em não reabrir, vamos lá. Assim, olha que bonito. E é o Social Justice Warrior. É o guerreiro da justiça social. Assim, que bonito, né? Enfim, ó, só rapidinho, vou botar aqui como a gente tinha falado, o Ponte me mandou aqui umas imagens dos pisos lá da igreja para compartilhar com vocês. Mas pode ir falando enquanto isso. Oi? O pessoal vai chamar de diagnóstico daqui a pouco, porque tá mostrando a imagem dos boêmios na igreja, falando de astrologia. Ainda mais que eu sou aluno também do ICLS, né? Não, taca a gnose aí, bota a gnose aí que é nóis. Isso é muito bom. Tá claro aí? Só uma coisinha muito bom, porque você vai fazendo um coffee, de primeiro você fica incomodado com esses insultos em geral, agnóstico e não sei o que. Você vai fazendo um coffee, como o Diego disse, você vai criando personalidade, e você acaba nem ligando mais pra essas merdas. Você cagar e escutar isso é a mesma coisa. É verdade. Não, é exatamente. Isso aí é uma coisa que me ajudou também. Meus irmãos sabem aqui que eu sempre fui muito... como eu posso dizer? Eu sempre tinha muito cuidado de não desagradar ninguém, de brigar. Olha, não brigar e pá. Por quê? Assim, não era por hipocrisia, juro. É porque eu realmente não queria deixar pessoas chateadas, entendeu? Sim. E aí, uma coisa que o Koff me ajudou foi exatamente essa. Eu percebi como é libertador você literalmente não, né? Mas você cagar e andar. Mano, é uma paz de espírito que não tem como explicar. Porque você realmente... Mas o negócio é o seguinte, você não tá cagando e andando porque você é rebelde, porque, né, qualquer coisa. Você caga e anda porque você tem plena
plena consciência de você sabe quem você é. Putz, Tá entendendo? isso aí é fundamental. Olha, é aquele negócio assim, aquele negócio é esse. Não é que eu tô cagando pra quem quer que seja, porque eu... não é quinta camada, né? Que eu tô querendo brigar com todo mundo. Não é isso. É porque eu realmente não me importo. Porque a opinião alheia não importa. O que importa é o que eu sei e o que eu sei diante de Deus, o que Deus diz pra mim e etc. Só isso. Porque no final das contas, no último dia, eu não vou estar diante do meu pastor, nem do meu pai, da minha mãe, de ninguém. Eu vou estar diante de Deus. E ele não vai me cobrar o que o outro achou de mim. Ele vai cobrar o que eu fiz. Entendeu? Então Exatamente. É porque também você começa a perceber que você também não tem que ter vergonha de pessoa daquilo que você já contou para Deus. Isso também é uma coisa fundamental do método da confissão. Porque Deus já sabe, não sabe? Já contei para ele. Por que eu vou ter vergonha de você, não é? Tá, eu fiz, mas e aí? Deus já sabe. Tá? Não me interessa se você vai ficar escandalizadinho e tal. Né? Então esse negócio da independência do COF foi uma coisa que eu acho que a própria figura do Olavo também passa essa coragem, né? Quando eu li o Imbecil Coletivo, eu falei, caramba, um cara só fez isso tudo. O cara destruiu, assim, o que era considerado o alto padrão da intelectualidade brasileira. Eu falei, caramba, e agora recentemente que ele foi falar que ele morava num lugar que chamava Ratoeira, né, que assim, tinha mais rato que gente. Eu falei, caramba. Em Duque de Caxias, do lado de Nova Iguaçu. Eu falei, nossa, um cara fez isso. Eu falei, pô, e eu tô com medinho aqui, né, de ser desmoralizado por uns merdinhos da minha idade. Eu falei, exatamente. Pelo amor de Deus, né? Aí depois disso aí eu larguei de mão, sabe? Eu falei, meu, se o cara fez isso, bom, eu não sou ele, né? Mas assim, né? Eu acho que eu posso tentar também. Vamos começar, se não der o primeiro passo aqui. Porque antes eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo, por exemplo, de levar livros para a escola. Porque uma vez eu levei aquele livro. O cara entrou na Universidade Federal com o mínimo na mão, assim. O mínimo. Alguém já fez isso? Então, Rapaz, eu não, porque quando eu estava na faculdade, eu, infelizmente, vou confessar aqui que eu não era esquerdista, mas era bem simpático. Ao esquerdista. Eu já tive essa experiência. Eu tenho uma escola aqui em Santo André que chama Américo Brasiliense, né? É uma escola grande. E eu tô no terceiro do ensino médio, né? Na verdade, acabou em março, né? Porque a escola fechou em março. Mas ano retrasado, eu acho, eu tava com o livro da Ana Campanhão na mão, que era aquele feminismo, perversão e subversão, né? Que a Vide publicou. E aí, até então, não tinha chegado com nenhum livro de política na sala, né? Eu tinha assim, o pessoal sabia que eu lia, mas eu não lia na sala. Machado, eu lia Alencar na sala, mas eu nunca tinha levado nenhum livro de política, porque eu tinha um pouco de medo, né? Aí um dia eu chego com esse livro na sala e a capa do livro, ela tava assim na mesa, né? Porque eu não queria ler. Assim, eu falei, cara, se alguém ver isso aqui, eu tô morto. Eu tô falando sério pra vocês, sabe? Não tô querendo assim, nossa, como se eu coitadinho, ninguém podia ver, não. Sendo sincero com vocês. E aí uma professora chegou, né? E o livro assim, apoiado, escorado na mesa, ela levantou a capa do livro e viu. Pra quê, né? Aí ela, o que ela fez? Ela propôs um debate sobre o feminismo. Só que assim, eu tinha começado a fazer 2 dias o livro, eu tava assim, no prefácio, muito bem escrito, aliás, pelo Bernardo. Então assim, ela acabou comigo, eu não tinha o que falar, né? Nem sabia o que era. Então, essa experiência assim, de se levar um livro e ser desmoralizado, já tive. E é uma coisa real. E te dá um pouquinho de medo, assim, sabe? Só que depois que eu conheci o Olavo, eu falei, caramba, por que eu tenho isso, né? Aí depois eu lembro que eu levava, assim, um montinho de artigo. Aí chegava a professora de sociologia na sala, que era, nossa, ela era membro da CUT, né? Nossa. Ela ia com aqueles dreads todos, né, assim.
Com a camiseta, tudo. Aham. Aí eu chegava com uma pilha de artigos do lado assim, e aí ficava olhando na rua dela. Porque depois que eu vi a coragem, e depois ainda que eu vi a coragem dele e achei um absurdo. E depois ainda ouvi ele falando que ele achava que aquilo era o mínimo de coragem que um homem devia ter. Eu falei, caramba, eu tô muito ruim mesmo, né? Eu preciso melhorar isso. E eu acho que até foi bom eu ter esse contato com o Olavo num ambiente assim, hostil a ele. Porque isso cria uma casca também. É. Hoje eu não preciso mais disso. Hoje eu não preciso também, assim, nossa, esconder que eu ouço o Olavo. Não, né? Porque... Mas acho que até foi bom na época isso. Porque isso aí já te treina de algum modo pra ter essa... Pra não precisar da aprovação do grupo, que é uma coisa que ele vai falar depois, etc. Essas coisas. Né? Mas eu tive muito isso, essa dificuldade de aprovação, né, dessas coisas, porque todo mundo estava indo numa linha, eu era o único que estava indo numa completamente diferente. Sim. Por exemplo, na minha sala ninguém sabia quem era o Olavo, pô. Ninguém sabia. Uhum. E eu lá com o cara, levamos artigos dele para ir na escola. Pô, né? Então, eu tive essa dificuldade no começo. Né? Aí depois também eu ali, E o Lucas já tomou pau? Cara, eu sinceramente nunca ninguém veio discutir comigo, nem nada, que eu acho impressionante. Mas é porque eu acho. Não, sério, Você nunca. é virgem. Oi? Não, pô, falando sério mesmo, nunca. Mas é porque eu cito autores e tal. Geralmente as pessoas não conhecem aqui. O Yuri mora em Santo André, ele sabe como é que é a rapaziadinha aqui da nossa cidade, é um pouquinho mais velha. Ninguém aqui conhece quase nada. Então você começa a citar alguma coisa que eles já não conhecem, já começa a desconversar, ou falar, emendar com algum outro assunto estranho, mas não continua a conversa. A única coisa que aconteceu comigo uma vez foi que eu tenho um amigo meu que ele não segue o Olavo, mas ele já leu o mínimo que você precisa saber para não ser idiota. E ele, bom, é aquele jovem que sai daquele pensamento medíocre de sempre e vai se achando um pouco, sabe? Vai criando uma certa soberba nele e tal, etc. E uma vez a gente foi conversar sobre, acho que foi terra plana, uma coisa assim. E ele falou que o Olavo era terraplanista, não sei o quê. Aí eu falei assim, ô rapaz, você já viu o Olavo falando que é terraplanista ou defendendo a terraplanista? E aí a gente foi conversando, e no final das contas eu fui convencendo ele do contrário, nada a ver. É só uma questão mesmo de soberba da parte dele, em ter lido o mínimo que você precisa saber para não ser idiota, e achar que o pensamento do Olavo e a obra do Olavo tá lá, sendo que aquilo lá é só o mínimo, como o próprio professor disse. Mas foi só essa desavença que eu tive só. De resto, não, nunca ninguém vi mexer comigo nem nada. Normal. Agora vamos para as perguntas. Tenho perguntas aqui de ouvintes, tá certo? Quem quiser botar aí no viu lá no Twitch, no meu Twitter, pode botar aqui nos comentários do chat, e eu vou ver devagar. aqui. Tô falando rápido? Não, o pessoal pergunta aí, vai devagar. Põe assim, pergunta, porque eu vou saber, porque é muito comentário, né? Eu vou achar. Pergunta do Saturn Sun, que eu vi aqui que é não sei o que, CS, alguma coisa. Pergunta se algum deles usa a teoria das 12 camadas para pegar mulher. Não, mas já usei a da dos temperamentos. É mesmo? Já? Deu certo? Uhum. Já usei. Olha aí, gente. Conselhos amorosos com Yuri Ruiz. Já usei, já. Dá o que ele falou? Dos temperamentos. Ah, não, mas então, qual que você usou? É porque o Ítalo Marcilli, né, começou não, né, que divulgou agora, deu esse boom aí nessas negócio de colérico, fleumático, né? Uhum. Aí eu sei que ela se interessou por isso aí. Entendi. Mas você fez o mapa natal para saber qual é o seu temperamento? Eu faço. Não então não. Você está no pressuposto errado sobre esse negócio. A gente vai conversar depois no WhatsApp, você me fala os seus dados, eu faço o mapa astral. Inclusive, se alguém quiser aqui no chat, quiser saber qual é o seu temperamento de verdade, sem aquele negócio ficar, você olha para a pessoa assim, escolhe o temperamento dela. Não, eu vou dizer para você qual é o seu temperamento. Chega lá no Twitter e fala assim, eu quero saber o meu temperamento, seu caverna.
eu faço para você o seu mapa natal, R$50, só para saber o mapa natal, tá? Porque o resto eu não sei interpretar, não, tá bom? Mas o Eu mapa tava natal... pensando aqui, se isso tem alguma. Porque esse trem, né, tem esse negócio de ser água, né? Não tem um negócio desse negócio de Isso, ser é em água. relação aos elementos da natureza. Ah, sim. Então, mas Não, o negócio é por que eu falo do mapa natal? Porque, assim, o temperamento, tem um episódio nosso só sobre isso, que é com o Marcos Monteiro. Você escreveu um artigo sobre isso, né? Eu li Oi? esse artigo sobre isso. Você escreveu um artigo sobre isso também, foi? E eu não. Não? É, Não. então confundi. Tá. Mas é o seguinte, o que eu tava falando, gente? Sobre o mapa. Por que o mapa natal? Porque é o seguinte, como o temperamento, ele não se confunde com a personalidade, tá? Porque a personalidade está no nível, o temperamento está no nível inferior. Ele é uma coisa que acontece no nível mais básico do que a personalidade. Então não dá para você perceber o temperamento da pessoa pelo comportamento dela. Ou não dá muito certo. É muito fácil você errar. Entendeu? Por exemplo, hoje, quem me conhece hoje vai chutar que eu sou colérico. Ah, sim. Entendeu? Mas não, eu sou melancólico. Apesar de ser bobo, fazer piada com tudo, etc e tal, eu sou melancólico. Por quê? Porque para fazer isso, você tem que fazer o mapa natal da pessoa, que é o quê? Você vai descobrir pelas disposições dos planetas lá no mapa natal, você tem ali o método que o Marcos usa, ele usa 5 testemunhos em relação aos planetas, o ascendente, descendente, etc e tal. E aí você acaba natividade. Isso, o senhor da natividade, o ascendente, o descendente, não, o descendente, ó, o ascendente, o regente do ascendente, a fase da lua, a estação do sol. Isso aí. Esses 5 você vai ali, faz um cálculo e descobre. São 4, né? 5. Temperamentos. Não, 4 temperamentos. 4 temperamentos, isso. Mas enfim, por que a gente falou disso? É que você falou, né, que você usou. Eu falei que eu usei. Mas então, essa foi pergunta de brincadeira. A pergunta séria dele foi o seguinte, falando sério. Ah, tá. Pergunta... E a gente no WhatsApp. E o Yuri respondeu sério, né? Tipo, sério ou não? Usei sim. Não, usei. Usei sim e aconselho. Vamos estudar. Aconselho. Agora falando sério. Pô, inclusive se você chegar... se você chegar, inclusive, com essa abordagem astrológica, aí fica mais fácil ainda. Que mulher adora É verdade. Eu não cheguei mais. Pois é. Agora falando sério, pergunta se algum deles pensa em publicar livros. Alguns de vocês pensam em publicar livros? Sim. Eu penso. O Yuri é escritor. Para quem não sabe, o Yuri é escritor. Ele escreve no Burke Instituto, né? Isso. E mais algum lugar? Não, só lá. Tá bom. Mas eu tô tentando dar uma forcinha aí pro Yuri para ver se ele escreve em outros lugares também. Mas, vamos lá. É verdade. Mas então, ele tem, porque ele já escreve no Burke Instituto. Muito bom, inclusive, os artigos dele. Mas aí o Diego, o Lucas, vocês têm aí alguma pretensão um dia de tentar escrever? Cara, aqui na minha cidade, eu descobri um cara chamado alguma coisa Pessoa. Eu acho que é Samuel Pessoa. Ele escreveu Fernando? um livro... Não é Fernando, não. Esqueci. Mas ele escreveu um livro muito foda chamado Manual do Canalha. Se você quer ser machista, a moda clássica, lê esse livro, gente. O Olavo mesmo recomenda. E eu descobri mesmo? Sim. Vamos pesquisar aqui, ver quem é o nome. Caraca, deixa eu ver. Manual... Cara, é muito bom esse livro, cara. E ele escreveu esse livro, tipo, nos bares aqui, perto da minha casa, que tem, na verdade é no centro da cidade, né? E ele juntava com o pessoal lá e começava a fazer um negócio. Tu ri demais quando tu lê esse livro. Manual Estética do Canalha. machista para o terceiro mundo, para o terceiro milênio. Isso, leia. Bom pra caralho isso aí. E ele mora perto de casa. É mesmo, cara? Simão Pessoa. Daqui tá. Simão Pessoa, isso. Simão Pessoa. Pô, passo o contato dele depois, vamos ver se a gente chama ele aqui pro podcast. Eu vou tentar. É porque ele acho que é tio de 2 amigos meus que moram aqui perto. Aí quando eu vi falando, Simão Pessoa, lá falando lá dos negócios que ele fez lá, eu achei do caralho. Eu tô tentando fazer uma ponte pra mim conhecer ele, entre o sobrinho dele e eu. Entendi. Pra ver se eu consigo, se quiser a gente pode trazer ele pra cá. O cara é engraçado demais. Tu ri demais no livro. Pô, vai ser muito bom. Interessante. Mas livro aqui, cara, dá pra escrever algumas coisas aqui sobre experiências, assim, dos bêbados, das prostitutas, assim, sei lá. Mas dá pra escrever alguma coisinha aqui interessante sobre isso, sobre a política também, que só tem cobra aqui, cara. É muita palhaçada, mas
eu tô pensando em escrever alguma coisa sobre, nesse sentido, assim, do problema social, de como funciona a sociedade aqui, né? Porque o Ferreira de Castro já escreveu um livro sobre a selva, sobre a Amazônia, né? E lá ele meio que olhava o ser humano isolado na Amazônia e meio que ele descrevia os problemas do ser humano ali, quais eram os básicos, além de escrever sobre a paisagem amazônica, né? Ele trazia um português lá, um português que ia para o Pará e depois ia para Manaus, e estava tendo aquela período da borracha, a época, e ele conseguiu extrair muita coisa interessante dali, na linguagem portuguesa. Aí eu estou pensando em fazer alguma coisa parecida, mas só que é muito complicado, entendeu? Porque geralmente eu não ando muito em lugares. Agora que eu tô me metendo na política, assim, eu tô conseguindo entender como é que funcionam os jogos ali. É muita cobra, tem que ser um pouco de cobra também, tem que saber falar, tem que ficar quieto também, tem que ouvir. Porque o discurso ali, cara, se tu fala uma coisa pra alguém, o cara vai lá e te dedura. Isso é interessante, dá pra tirar alguma coisa dali, entendeu? Eu acho que futuramente eu tô pensando em escrever uma coisa sobre isso aí, mais ou menos. Muito legal. Lucas? Então, rapaz, eu tenho um plano de escrever algo, mas totalmente desconexo, um tanto desconexo com o que geralmente o pessoal quer escrever. O pessoal, eu digo, aluno e tal, que é romance, as coisas assim. Eu tenho um grande interesse em lendas urbanas. Lendas urbanas, sabe? Essas coisas assim. Meu tio viu um bicho lá no mato, esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de coisa. Do qual você também via nos diários dos padres antigamente. Parece ser engraçado, mas não é. Eu levo isso muito a sério. Por quê? Por exemplo, extraterrestre. Eu acho que é um assunto fascinante. Por quê? Porque, assim, pessoas falam sobre isso e essas pessoas não têm um porquê mentir. Eu tenho interesse em descobrir o que são realmente essas coisas, de onde elas vêm, o fundamento. Tenho interesse em descobrir essas coisas. O meu interesse é em escrever uma espécie de diário. Pode ser um diário, ou pode ser até mesmo, quem sabe, na forma de um romance. Eu não sei de que modo eu vou escrever. Mas eu tenho um profundo interesse em pesquisar essas coisas, essas experiências com lobisomens. Alguns vão dar risada, mas isso daí parece que é folclore, mas eu tenho quase certeza que não é só folclore. Realmente existe uma coisa estranha. Sim. Tem simbolismo aí, né? Hoje. Ainda acontece hoje, ainda poucas vezes, mas acontece. Folclore, tipo lobisomem, coisa relacionada a extraterrestre, de coisa. Cara, isso aí é bem interessante mesmo. E realmente é uma coisa que foge totalmente do padrão de publicação de livros, né? Sim, foge. E folclore, tipo lobisomem, esse tipo de coisa, e coisas relacionadas a extraterrestres. Aqui na minha família tem um caso aqui, um tanto cabuloso, que aconteceu com mais de 5 pessoas. Não vou contar isso aqui agora, se quiser outro dia eu conto. Mas assim... Não, assim, você escuta essas histórias e as pessoas que contam essa história, elas não estão mentindo, não tem nenhum por que mentir. E assim, eu vejo que é uma falta de pessoas para pesquisar esse tipo de coisa seriamente e descobrir o que é isso, né? Pode ser que, por exemplo, o cara, vamos pegar aqui o ET de Varginha, o famigerado ET de Varginha lá. Eu acredito que, por exemplo, lá, os caras viram lá o bicho lá, mas não quer dizer que aquilo seja um ET necessariamente. Não quer dizer que aquilo seja lá de outro planeta. Pode ser outra coisa aqui de dentro. Mas eu vejo a necessidade de alguém investigar essas coisas assim e escrever. É isso que eu quero escrever, nesse sentido. O Tião sabe que eu acho que aqui entre os irmãos Caverna a gente tem um certo consenso em relação ao extraterrestre, que a gente pegou do nosso querido professor Afonso. Eu já ia me meter no assunto. Manda abraço, meu filho. Tô zoando, não vou falar nada muito não, que senão não vai ficar muito longo. Mas, cara, procura o professor. É professor Afonso que tá no YouTube? Não, é Afonso, Ciência de Verdade. Ciência de Verdade. Ciência de Verdade. Tem um vídeo dele que ele trata só alguns vídeos dele que ele trata só de extraterrestre. Isso. O pessoal fica achando que o extraterrestre? Demônio! Deixa eu só falar uma coisa. O interessante, o professor, eu já assisti esse vídeo já que vocês falaram agora e fala que os extraterrestres são demônios. Vou comentar uma coisa com vocês. Eu perdi um certo tempo da minha vida pesquisando realmente sobre essas coisas. Vou dar um exemplo naquele ET de Varginha lá. Provavelmente aquele negócio lá é verdadeiro, aconteceu. E uma coisa que é muito interessante, aquele bicho deixou um cheiro de enxofre e amônia. Isso que ele fala. Isso, exatamente. Quando eu assisti o vídeo do professor Afonso, eu liguei esses dois pontos.
E também, num outro vídeo de um ufólogo, agora é de um ufólogo falando, ele fala que a maioria das vezes, quando as pessoas têm contato com esses tais extraterrestres, é uma coisa negativa. Sempre uma coisa negativa. Raramente é uma coisa positiva, mas sempre negativo. Os caras deixam sequela, deixa a pessoa retardada, morre, queima, corta... Lucas, escreva este livro. Cara, Escreva. muito bom. Pelo que eu tô vendo, você já pode começar a escrever. Cara. Você vai terminar, mas que você já pode começar, inclusive. E outra, o que ele fala que antigamente, tipo, há muito tempo atrás, quando tinha relatos sobre isso, os ETs, né, vinham e falavam assim, não, a gente veio de Marte ou um outro planeta lá. Aí falavam de 2 planetas específicos, né? Mas aí foi passando o tempo, a ciência foi evoluindo e entrou em consenso que nesses 2 planetas não tem como ter nada de nenhuma vida, não tinha como ter. Aí eles vinham e mudaram o discurso, porque senão ia ficar meio esquisito. Os próprios ETs mudaram, falaram, não, a gente vem de outro, agora é outro sistema solar, sabe? Eles mesmos mudaram, porque não tem como, tá ligado? Porque antigamente colava, entendeu? Falava, vem de Marte. Não, mas assim... Teve uma reunião lá no inferno, gente, olha só, o pessoal já muda. Já sacaram, gente. Já sacaram. Assim, eu vou falar, não, aproveitando que a gente está falando do COF, o professor recomendou o seguinte: a gente sempre tem que estudar o que a gente se interessa, e se a gente acha um problema sério, a gente tem que encarar ele como se fosse um problema particular, e eu vejo isso como um problema particular, porque é o seguinte, realmente eu acho que falta gente para pesquisar essas coisas. E assim, o nego acho que é brincadeira, mas o Exército, ele tem documentos de verdade. Se você for lá no Arquivo Nacional, você procura lá o próprio Exército publicando coisa lá sobre isso. Os caras tem um arquivo lá, se vocês quiserem um ano depois, que os caras escreveram lá que OVNIs existem. Na França também, lá, os caras já sabem lá que OVNI existe e já deixaram isso publicado. Então, assim, não é coisa da cabeça do Joãozinho, da Marinha, essas merdas existem. Agora acontece o seguinte, eu só não posso dizer que essa porra vem de fora do planeta. Isso eu não posso dizer. Eu tenho uma hipótese, por enquanto, isso bate com o Afonso, com o que o Afonso diz no canal dele, com base no que eu já pesquisei em várias horas que eu já perdi com isso, de que essas coisas não são mesmo de outro planeta. Eles têm alguma, ou pelo menos uma origem aqui, ou são daqui mesmo, ou talvez são demônios. Mas assim, não são de tão longe assim não, viu? Sinceramente. Mas isso dá um assunto para outro dia. Que da hora. Mano, isso dá um livro legal. O Olavo mesmo diz numa aula dele de filosofia da ciência sobre bruxas também. Eu achei esse assunto também do caralho. Acho que ela é filosofia da ciência, aula 4. Fala sobre seres e forças sutis, assim. Nossa, esse assunto é muito bom. Cara, tô doido pra ver isso. Inclusive eu tive Thales, contato com um negócio desse, sobre um negócio de forças sutis, quando eu arrumei, rapaz, o meu chefe levou pro trabalho a tal da pulseira do equilíbrio. Olha, eu ouvi a tia da minha esposa falando disso, eu zoei com a cara dela. Falei assim, fala sério. Ó, o cara põe lá, empurra, não vai. Fala sério, mas... Zoei, né? Meu irmão, o meu chefe foi lá e fez o teste comigo. Cético. Faz isso aqui, você junta o pé pra, né, provocar a perda de equilíbrio, você põe a mão assim pro lado e o cara te puxa ali e, obviamente, você perde, o equilíbrio e tá quase caindo, certo? Uhum. Meu irmão, ele botou o negócio da pulseira em mim. Quando ele puxou, eu só senti ele encostando na minha mão. Eu não senti ele fazendo força. Eu ficava olhando pra ele assim, eu vi que ele tava fazendo força, mas eu não sentia ele fazendo força na minha mão. Que isso, gente? O outro colega que trabalha veio me zoar, tipo, que isso? Ele me empurrou. Cara, eu juro, ele me empurrou, que eu vi. Ele botou a mão em mim e fez uma cara de susto, entendeu? E que isso? Ele falou assim, depois, cara, parece que eu tava empurrando uma parede. Tu tava duro, igual uma pedra. E eu falei assim, gente, eu tenho certeza que essa pulseira de equilíbrio tem um negócio aí de força sutil no negócio aí. Mas não, eu tô falando de verdade, gente. Não, se não tivesse acontecido comigo, eu não ia estar falando, porque eu juro, foi um negócio assim de assustar.
Aí depois já falou que tem um negócio de ímã, de íon, sei lá o quê, mas, ó, é um negócio estranho mesmo. Eu não quero publicar nada disso, não. Eu quero só Se eu falar, Porra, isso aí eu acho interessante pra caralho. Peraí, tem uma aula aqui do Olavo, eu acho que todo mundo poderia ver, acho que é 329, onde o Olavo fala que esse assunto, ele tem de ser recuperado, a gente tem que voltar a falar dele. Porque a gente colocou psicologia no lugar desse assunto, entendeu? Todo mundo fala, não, é aquele negócio de comportamento de manada, assim. Comportamento de manada é o caralho. Vamos voltar a estudar o assunto que é mais foda. Forças de seres sutis. Até no Shakespeare tem essa porra aí, na Tempestade, né? Sim. E se eu não me engano, em Romeu e Julieta também tem um pouco. Só para vocês terem uma ideia, vocês falaram do professor Olavo, tem uma aula e tem um recorte dele no YouTube, dele falando da Royal Society. A Royal Society é um órgão de pesquisa científica lá de Londres, lá da Inglaterra. O pessoal acha que lá é pura ciência e tal, etc. Mas quem fundou aquela merda lá foram alquimistas, ocultistas, tipo de gente aí. Uma coisa aqui que eu vou contar aqui para vocês, mas eu não vou dar nomes assim porque a pessoa é importante, e se o cara vai que dá o azar de escutar o podcast e me processar. Eu estudava na ETEC, né? Eu estudava na ETEC, e lá tinha um professor que ele é bem conhecido, e ele dá aula na ETEC no Centro Paula Souza. Centro Paula Souza não, na FATEC. Ele é bem conhecido no Centro Paula Souza. E ele sempre andava de preto. Sempre andava de preto. Eu achei pensão e tal. E assim, uma vez eu conversando com ele, e por algum motivo a gente entrou no assunto de Kabbalah. E aí o cara foi conversando uma parte, coisa de Kabbalah, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, no final das contas, o cara é um bruxo, mano. Pra você ter uma ideia, o pessoal dessas instituições, ele não é o único, tá? Tem vários. Eles todos são vinculados, assim, todos não, alguns. Uma grande parte deles são vinculados a coisa de alquimia, ocultismo, esse tipo de coisa, a gente nem sabe, nem percebe. Então, um negócio assim, se a porra dos caras que estão lá, na ciência lá, são vinculados com essas coisas, por que esse cara vem falar pra gente que essas coisas não existem? Uma coisa assim, muito idiota, velho. Mas, enfim, isso é verdade mesmo, é um relato aqui pra vocês. Maravilha. Tem outra coisa, não sei se vocês leram Shakespeare, assim, geralmente eu tava lendo também em Santa Hildegarda, pesquisando uma pedra chamada jaspe, eu acho. Ela usa muita palavra fantasma lá. E Shakespeare também usa muita palavra fantasma, eu acho que em Romeu e Julieta, Hamlet, eu acho que é nas outras também, né? É uma palavra muito repetida. Mas a gente não consegue entender o significado real daquilo, hoje, para o moderno. O que o Shakespeare queria dizer com fantasma? De verdade. Essa é a pergunta que eu fico fazendo, cara. Porque o cara não vai usar uma palavra aí, fantasma, sem... Ainda mais Shakespeare, né? Pois é. Olha, eu tava lendo esses dias aquele livro, o Trivium, da Miriam Joseph. Sim. E lá ela usa o termo fantasma, não sei se é uma coisa assim técnica que só se usa naquele contexto lá do ensino do Trivium. Só que quando ela fala de fantasma lá, tá falando como se fosse uma imagem mental. Entendeu? É mais ou menos isso. Não sei se faria sentido aí no caso do Shakespeare, porque eu não li. Ainda não li muita coisa do Shakespeare, não, mas não sei se ajuda isso aí ou não. Pode ser. Pode ser. Cara, mas que assunto interessante, né? Rapaz, é muito interessante. Depois, Yuri, você tem o seu WhatsApp, vou te mandar depois fizeram um compilado de comentários no Facebook, né, Diego? Do Thales, parece que é do Thales e do Gugu. E do Marcos também, tem um comentário do Marcos também lá, sobre esse assunto, bruxaria e manipulação de forças sutis e tudo mais. É um negócio muito, muito interessante. Nossa, eu acho que é bom, tem as aulas, acho que é 331, 333, 329, que são da série Condições Permanentes que Pesam sobre a Existência Humana, do Olavo. Essas aulas, assim, cara, questão da direções do espaço, são coisas realmente que a gente tem e a gente consegue perceber isso, né? E ele utiliza muito forças de seres sutis, é um assunto que tem que voltar. Um outro exemplo, como que os gregos e os romanos, eles viam os deuses, para eles, o significado real dos deuses para os gregos e para os romanos, né? Porque a gente ouve o Deus assim, não, o que quer dizer Marte de verdade, na realidade? Como que eu faço para entender Marte no sentido grego mesmo? Porque eles não faziam uma estátua à toa, entendeu?
Exatamente. Só um comentáriozinho aqui. Márcia Regina Pereira falou assim: olá, eu sou bruxa. Alguém aí traz lenha, por favor, álcool. Só acredito se a bruxa se voar, hein? Faz uma live voando. O sacra Ou a gente faz naquele teste do Monty Python, né? Você lembra? A gente vai ter que te queimar, desculpa aí. Viu? O senhor te repreenda, Márcia. Eu recomendo você tatuar uma medalha de São Bento na testa, viu? Por precaução. Cara, Pô, mas Gente, o pessoal. fala. O pessoal, assim, principalmente menina. Hoje em dia tá dando uma modinha aí de eu sou Wicca, não sei o que, não sei o que. Na moral mesmo, se você não sabe o que você tá mexendo, não mexe com essas paradas, não. Que hoje eu falei pra vocês aí desse professor aí. Quando eu conversava com esse professor nessa época, eu comecei a ver carvalho, essas coisas assim. Eu tive alguns problemas depois. Não recomendo ficar atrás dessas merdas se você não sabe o que você tá mexendo. Não vá atrás disso. Peraí. Gente, eu só pensei que era zoeira, mas não, aqui, ó. Vocês têm as bruxas como má. É óbvio, cacete. Que é isso, a Maria do Rosário ficou brava, calma aí. As bruxas não são má, não, são não. É tudo gente boa. É Gandalf de calcinha, tô ligado. Parece a Maria do Rosário, né? Pô, cara, será que é mesmo? Eu acho que é. Pô, cara. Velhão Mas é na o que a gente tá tava brincando. falando. Não, mas é o que a gente tava falando. Aí depois, né, chega em casa, aí começa um prato mexer, pra lá e pra cá, um garfinho voar. Sabe por quê? Duvido, é por isso que eu não gosto nem de brincar. Não mexe Né? com essas coisas, não. Não mexe, Aí depois não. o parente ficar doido do nada, não sabe o que é. Verdade. Né? Existe espírito do bem, é o Espírito Santo, sua bruxa. Pode nem chamar de bruxa, porque ela é mesmo. Então tá bom. Agora o desafio. Fica aqui o desafio. Se você é bruxa de verdade, por que você não faz uma bruxaria pra ficar mais bonita? Tirar essa cara feia dessa cara. Fica o questionamento. Igual o padre Quevedo ficava torta meu dedo, né? Assim, põe a cara de qualquer pessoa bonita aí na sua cara. Você é um mentiroso. É mentiroso. A menos de 50 metros. Vamos lá. Gente, vamos lá. Tem mais alguma coisa aqui pra gente falar? Vocês querem falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa Tá falando dos livros, né? Só deixa eu Quer falar? Eu falei, Pode falar. aí, não, acho que agora eu tô escrevendo só contos, né? Então acho que primeiro vai sair, eu quero publicar um livro de contos, né? Eu li um muito bom, tem um professor, não sei se vocês conhecem, mas o professor Luiz Carreira. Cara, ele publicou um livro sensacional de contos, chama A Coisa Fora do Texto. É um do lado também. Meu, é um livro muito bom, muito bom. Aí, agora tô trabalhando nos contos aí até tem que publicar agora, né? Só esses contos. Mas aí quero publicar, sim. Tô nessa. E continuar escrevendo os artigos, né? Agora eu falei. É isso aí. Eu também tenho, o pessoal que já sabe, né? Os meus projetos de escrever, eu tô com três projetos pro médio prazo. Um já começou, dois ainda não começou. Um começou, mas assim, tá parado, mas depois que passar esse período aí complicado no meu trabalho, eu vou voltar a escrever. Mas um que é um livro de ensaios, seria ensaios, mas é só assim. Eu tô fazendo uma coisa bem leve, bem só assim, registrando umas reflexões minhas sobre alguns assuntos religiosos, que no caso eu não tenho. Inclusive, se alguém aqui for bom de título, por favor, me dá sugestões, né? Porque eu não tenho título ainda, mas o título provisório seria mais ou menos assim: o que os protestantes podem e devem aprender com os católicos. Né? Eu sou protestante, o Mordecai e o Tião também. Só que de tanto ler e aprender com algumas coisas com a Igreja Católica e cristianismo primitivo, fui vendo que tem muita coisa que a gente deixa de fazer, que eu acho que a gente podia não deixar de fazer. Então eu estou fazendo um livro aí, estou escrevendo aí mais ou menos nesse sentido. O outro projeto que eu tenho é um livro de histórias para crianças, que vai ser As Aventuras da Catarina e Helena na província da Guanabara, que eu vou tentar fazer umas historinhas de detetive e coisas assim.
se passando lá na época do Império, aqui no Rio de Janeiro, na época do Império, por isso que é o da Guanabara. E o dicionário ou enciclopédia de sobrevivência pós-moderna dos Irmãos Caverna, que a gente está bolando aí. Que Muito bom. Tentando Esse fazer... Essa da Catarina aí, cara, já criou uma imagem na cabeça que vai ser do caralho. Ó. Na época do Império ainda. Muito bom. Muito bom mesmo. Então, o negócio é o seguinte, eu tenho ótimas ideias. O problema é quando eu paro para sentar a escrever. Eu também, nossa, assim, cara, imaginando eu sou Shakespeare, cara, eu sinto, é horrível. Assim, eu penso, tá maravilhoso. Não é, quando a gente tem a ideia, pô, a gente é Shakespeare, você é o próprio Dostoiévski. Aí você senta no teclado, é o senhor Leitadas, eu tô deitado, é um macaco. Exatamente. Não sai nada. Mas é isso aí, gente. Tá bom, 1h40 de papo. Mais alguma coisa aí? O Diego queria falar, não queria. Eu tinha um negócio pra falar sobre por que, por exemplo, esse Lacombe, ele apresenta as obras básicas do Olavo, mas não apresenta as profundas. Não apresenta os teorias dos 4 discursos e as outras. É sempre assim, tu chega lá, o mínimo, um DC coletivo, acabou. E o Jardim das Aflições? E a teoria dos 4 discursos? E a nova revolução cultural? É, realmente. Mas, cara, sei lá, o negócio é o seguinte. Eu acho até que é o seguinte, eu entendo isso, mas eu sou mais otimista pra esse tipo de coisa. Eu penso assim, pô, pelo menos você tá num canal de TV aberta e o Olavo tá lá não pra ficar sendo posto em saia justa, mas pra falar de coisas que ele fez. Mas eu entendo o que você quer dizer, realmente. Não, e outra coisa, é por isso que eu ainda quero chamar o professor Olavo pra gente conversar com ele aqui. Só que eu não vou perguntar pra ele sobre a situação política do país. Eu não vou fazer aquelas perguntas que todo mundo faz. Ah, que Entendeu? saco, né? Nossa, eu gosto de ouvir o professor. Só que toda live que ele participa é a mesma pergunta. Entendeu? Não, mas eu vou chamar ele. Eu quero chamar ele pra... Aquela entrevista na Jovem Pan. Falei, puta, a gente não tá entrevistando o Olavo, tá o Olavo. Eu achei só porque era o Olavo. Eu só fiquei feliz porque ele mandou o Joel calar a boca, falou que ele me respeitava. É porque as perguntas são sempre as mesmas, né? Mas e o Bolsonaro? Aí, nossa, mas você é o guru do governo mesmo? Mas e seus processos? É chato, né? Agora, não, eu quero falar, o que eu quero chamar ele aqui um dia, mas vai ser assim, querido professor Olavo, conte-nos histórias super engraçadas que você já passou. É isso. Eu quero chamar ele aqui pra a gente rir, entendeu? Pra contar coisa, pra contar piada não, mas contar o que eu adoro. Ó, na moral, isso é uma coisa que eu me amarro, é sentar com um senhor de idade e ouvir aquelas histórias engraçadas, sabe? Tipo assim, que realmente você fica assim, pô, cara, assim, histórias pitorescas, entendeu? Eu me amarro. E o Olavo tem muito disso. Cada hora ele solta uma assim, cara, é maravilhoso. Sobre aquela história, ele conta, né, uma história que ele tinha lá, ele era sócio de um... do cara da livraria, né? A livraria, as putas se escondiam lá, né? Depois ele escreveu um conto sobre isso, né? Mas tem uma história muito boa mesmo. É muito bom mesmo. Olavo Então é isso. Mais alguma coisa aí, gente? A coisa é, pô, se inscreva lá no cofre, só R$69, acho que tá esse preço ainda. É um preço muito barato porque você vai adquirir, é muito mais do que um curso. Adquire o cofre e cuidado com meninas da Wicca. Boa noite a todos. Cuidado, principalmente as velhas da Wicca. É isso mesmo. Quando você tá dormindo lá, a mãe tá fazendo feitiço pra você. Enfim. É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado pela participação no chat, que é sempre muito boa. Menos a doida aí, uma bruxa que veio perturbar. E muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado a todos os convidados. A gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Valeu, cara.